O sol de outubro de 1962 brilhava sobre Washington, enquanto o mundo caminhava para o abismo, sem saber. No interior da Casa Branca, o clima era de um inverno profundo e súbito, pois o relógio do apocalipse acabava de avançar para muito, perto da meia-noite. Tudo começou com fotografias capturadas por um avião espião, o 2, que cruzava o céu azul sobre Cuba, em uma altitude onde o ar é rarefeito. Visualize as lentes potentes daquela aeronave, revelando formas geométricas estranhas e estruturas de metal no meio da vegetação tropical. Os analistas de inteligência identificaram rapidamente que eram bases para mísseis nucleares soviéticos capazes de atingir a maioria das grandes cidades americanas em poucos minutos. John Kennedy recebeu a notícia em seus aposentos e percebeu que não se tratava apenas de uma ameaça teórica, mas de uma arma carregada e apontada para a nação. Ele convocou um grupo seleto de conselheiros que ficou conhecido como o Comitê Executivo, enquanto a vida nas ruas continuava normalmente com as pessoas, indo ao trabalho sem saber que o destino da humanidade estava sendo debatido em segredo. Considere a pressão sobre os ombros de um presidente que precisava decidir entre a paz incerta e a guerra total. As opções sobre a mesa eram todas terríveis e incluíam um ataque aéreo imediato ou uma invasão terrestre em larga escala. No entanto, Kennedy sabia que qualquer movimento agressivo poderia desencadear uma resposta soviética em Berlim ou um disparo nuclear direto contra o seu território. O presidente escolheu um caminho intermediário que ele chamou de quarentena naval para evitar o termo bloqueio, que era considerado um ato de guerra. A Marinha surcaria a ilha para impedir a chegada de novas armas ofensivas. Pense na tensão constante de cada segundo que passava enquanto os navios soviéticos continuavam cruzando o Atlântico, carregando ainda mais equipamentos. Na noite 22 de outubro, Kennedy revelou a verdade à nação pela televisão, e o pânico se espalhou instantaneamente. Pessoas correram para os supermercados para estocar comida e abrigos nucleares se tornaram o assunto principal em todas as mesas. Do outro lado do oceano, em Moscou, o líder Nikita Khrushchev via a instalação dos mísseis como uma forma de equilibrar o jogo, já que os americanos tinham mísseis na Turquia, bem perto da fronteira russa. O momento mais perigoso ocorreu no dia que ficou conhecido como Sábado Negro, quando um avião U-2 foi abatido sobre Cuba e o seu piloto morreu. Ao mesmo tempo, nas profundezas do oceano, um incidente quase causou o fim da civilização. O submarino soviético B-59 estava cercado por navios americanos que lançavam cargas de profundidade não letais para forçar a sua subida. 2 dos 3 oficiais a bordo acreditaram que a guerra já tinha começado e deram a ordem para lançar um torpedo nuclear. Visualize como a existência humana dependeu da decisão calma de um único oficial chamado Vassily Arhipov, que se recusou a autorizar o disparo. Enquanto isso, a diplomacia trabalhava freneticamente nos bastidores para encontrar uma saída que não causasse uma humilhação pública para nenhum dos lados. Robert Kennedy se encontrou secretamente com o embaixador soviético Anatoly Dobrynin no Departamento de Justiça para costurar um acordo que não poderia ser admitido na época. Considere a ironia de que os Estados Unidos já planejavam remover os seus mísseis Júpiter da Turquia por serem antigos, mas não podiam fazer isso de forma aberta para não parecerem fracos. Diante dos aliados europeus, Robert explicou que o tempo se esgotava e que os militares estavam prontos para atacar Cuba em 48 horas. O acordo secreto foi definido. Os soviéticos retirariam os mísseis de Cuba e, em troca, os Estados Unidos prometeria nunca invadir a ilha e retirariam as suas armas da Turquia. Alguns meses depois,
Kennedy impôs a condição de que, se os soviéticos mencionassem a troca dos mísseis da Turquia publicamente, a oferta se cancelaria na mesma hora. A estratégia funcionou e no domingo de manhã, a Rádio Moscou anunciou que Khrushchev tinha ordenado o desmonte das bases. Para o resto do mundo, pareceu que o líder soviético recuou sozinho diante da firmeza americana, mas na verdade foi uma troca mútua de segurança feita nas sombras. A inteligência artificial. Hoje, analiso os padrões daquela negociação para entender como a racionalidade humana evitou o extermínio global. A lição foi tão profunda que as superpotências criaram uma linha direta de comunicação para garantir que o silêncio nunca mais causasse uma catástrofe. A humanidade sobreviveu por um fio e a Guerra Fria continuaria por décadas, mas o mundo nunca mais esqueceu aquele outubro em que o tempo pareceu parar sob a sombra do átomo.